Oi pessoal, bem-vindos ao meu novo canal, o Dicionário da Confeitaria, onde eu explico para vocês todos os segredos, dicas e técnicas dos doces da confeitaria, tanto clássica quanto contemporânea. E quando é um dia que não tem muita técnica, eu ensino alguma diquinha de como preparar para aquilo ali sempre ficar o mais perfeito possível, com as condições que você tem na sua casa, porque quando a gente tem equipamentos profissionais é totalmente diferente. A gente vai tentar sempre fazer com que você tenha acesso aí na sua casa. Vamos para mais um vídeo, e hoje é um vídeo super especial, porque hoje é um vídeo de Natal. Feliz Natal a todos! Hoje é dia 25 de dezembro e eu desejo a todos, do fundo do coração, que tenham um ano abençoado e que esse ano tenha sido abençoado. E que a família de vocês seja abençoada, que a gente tenha assim motivos muitos para comemorar com quem a gente ama esse dia tão especial. E para comemorar, nós vamos preparar juntos o Red Velvet. É o bolo veludo vermelho. Ele é um bolo feito com cacau, mas sim, hoje em dia com corante, para que ele fique naquele vermelho lindo, maravilhoso. Eu tenho uma receita super leve, deliciosa, e a gente vai decorar ele especialmente para comemorar este Natal. Você vai ver que ele é um bolo fácil, rápido de fazer e fica chiquérrimo. Ainda dá tempo de você fazer para sua ceia hoje. Vamos acompanhar? O Red Velvet é o bolo veludo vermelho. Ele é um bolo que nasceu do bolo de cacau, que é um cacau que passava por uma fermentação ácida e ele ficava muito avermelhado. Então ele é um bolo de chocolate avermelhado, inicialmente feito também com extrato de beterraba para deixar ele mais vermelho ainda, né? Mas hoje, com acesso aos corantes, a gente usa corantes artificiais nessa massa para ele ficar vermelho lindo, vermelho mesmo, bordô, muito bonito. Eu uso cacau 70% no meu Red Velvet, eu acho que ele fica mais saboroso, ele fica com gostinho leve de cacau, mas ele não tem gosto de bolo de chocolate. Eu trabalho com pouco açúcar nessa receita, assim como eu trabalho em todas as minhas receitas de bolo, né? Eu tenho uma loja de bolos em Campinas, trabalho com isso, essa é a minha especialidade. Então eu ajusto as receitas em quantidade de gordura e açúcar para que elas fiquem sempre equilibradas. Essa é a receita que está aqui na descrição desse vídeo, então clica na setinha depois do lado do título e você vai ver a descrição, e ali está a receita tranquila e certinha que eu vou ler agora para vocês. Este é um bolo fácil de preparar. Para você saber hoje, nós temos 3 métodos de preparo de bolos. A gente tem o método espumoso, o método cremoso e o método que bate os líquidos inicialmente, que eu vou chamar de método líquido, porque esse nome na literatura não existe, ok? O que é o método líquido? É o método que eu mais uso na minha loja, porque eu bato todos os líquidos da receita, a gordura também. Depois que eu bati todos os ingredientes e o líquido da receita, se eu tenho a farinha e se eu tenho algum pó, eu misturo na farinha e aí eu misturo os líquidos batidos com a farinha na batedeira, bato o tempo que for necessário, põe o fermento e o bolo está pronto. Esse método é prático, assim, o meu cozinheiro ou quem eu estiver treinando para trabalhar na minha cozinha aprende rapidamente, porque é sempre o mesmo jeito de fazer. Então a pessoa não tem que ficar pensando muito, o bolo não tem muitas dificuldades e tal. É fácil. Tem bolos, porém, que são feitos à base de espumas de ovos. Como o bolo indiano, por exemplo, ele é uma espuma de ovos com farinha de rosca e especiarias. Como o pão de ló, por exemplo, que é uma espuma de ovos com farinha e açúcar. Então, esses bolos são feitos só de espuma de ovos e o crescimento deles é essa fofura dessa espuma. Eles não vão fermento. Esse é o método espumoso para bolos. É o método onde o bolo cresce à base de uma espuma. E a gente tem esse método cremoso. Quando nós optamos por fazer a gordura do bolo manteiga, a gente pode bater esta manteiga com o açúcar da receita e fazer uma pasta. E nessa pasta adicionar as gemas do ovo e bater as claras separadamente. Este é o método cremoso. Gordura batida com açúcar e gemas, claras em neve à parte. Depois adiciona-se a farinha e os líquidos alternadamente e, por fim, o fermento. Ele fica bom, o bolo fica fofo, é uma delícia. É muito bom para bolos com grande quantidade de gordura, mas ele só dá certo se a sua gordura for pastosa. Tem de ser manteiga. Se você não vai usar manteiga, vai usar óleo, é mais fácil o método dos líquidos batidos, que é o que eu vou fazer aqui com vocês. É um método mais rápido e mais fácil para a gente preparar esse Red Velvet hoje, afinal de contas, eu tô pensando que você quer, se você tem todos os ingredientes, em 10 minutinhos fazer esse bolo, pôr ele para assar enquanto você toma um banho. E quando você sair linda, cheirosa, maravilhosa, ou lindo, cheiroso, maravilhoso do seu banho, o seu bolo estará pronto, porque eles são 30 minutinhos para assar.
Então é esse método mais rápido que a gente vai preparar. Então primeiro eu vou ler os ingredientes para vocês, mas já comentei que essa receita está certinha na descrição do vídeo. Nós vamos utilizar 220 gramas de ovos, são 4 ovos inteiros. O meu ovo pesa exatamente 55 gramas. Eu compro sempre do mesmo local, com o mesmo padrão de tamanho. 4 ovos. Utilizaremos 300 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar. A receita original vai de 250 e eu diminuí, achei que ficou perfeito. Colocaremos 200 gramas de gordura. Se você quiser fazer com manteiga e fazer o método cremoso, dá certo do mesmo jeito. Eu não vou utilizar, eu vou fazer líquidos no liquidificador, então nós vamos fazer com óleo líquido. Eu optei por óleo de girassol. Pode ser qualquer óleo que você se dê bem, que você sinta que faz bem para sua digestão. Óleo de algodão, óleo de milho, óleo de canola ou óleo de girassol. Ou mesmo óleo de soja, sem problema nenhum, ok? Então são 200 gramas, eu pesei, de óleo. 25 gramas de cacau. Eu uso cacau 70. Eu optei pelo 70, poderia ser um outro cacau, tanto faz. Sim. Os secos já podem ficar juntos, então eu já vou colocar este cacau. 300 gramas, e eu pesei, de iogurte natural batido. Iogurte natural, ok? 300 gramas. Eu compro aquele líquido já de litro batido. E aí nós vamos usar os corantes. Eu vou fazer uma mistura, que eu acho que é a que fica mais bonita para a cor do bolo. Nós misturaremos corante vermelho, rosa e laranja. Esses aqui, que eu separei aqui pra gente. Esse vermelho tá no finalzinho, então eu vou usar talvez um pouco deste. E nós utilizaremos uma colher de sobremesa inteira do corante vermelho, meia desse e meia desse. Eu tentei mensurar isso em gotas, porque eu acho que a colher é muito relativa e esse corante é muito forte, ele é muito concentrado. Então eu contei 40 gotas do vermelho, 20 do rosa e 20 do laranja. O laranja ajuda a abrir a cor. Se você não coloca o laranja, não tem problema, mas aí ele fica muito bordô. Então eu vou colocar o corante laranja também. Além disso, a gente vai colocar uma pitadinha de sal, é uma pontinha de uma colher de chá. Eu já vou colocar aqui 15 gramas de fermento químico. O fermento é o que vai fazer o bolo crescer. Por fim, o ácido. Aqui tem 4 ml de vinagre de álcool comum. 4 ml. É uma colher de chá, de café. É uma colher de café cheinha. O ácido reagido com o cacau, ele favorece o avermelhamento. O cacau vai ficar avermelhado mais facilmente com a presença do ácido. Por isso que o ácido é importante na receita. Mas eu não quero jogar esse ácido diretamente sobre o iogurte para não talhar o meu iogurte. Também não é esse o meu objetivo. Então eu vou jogar ele por último no liquidificador. Tendo a gente feito o repasse dos ingredientes, agora é só começar o preparo. A minha assadeira já está aqui untada com desmoldante, ele até escorreu um pouquinho porque hoje está um calor louco aqui. E ela tá untadinha com desmoldante, ok? Para iniciar o preparo, a gente vai pôr toda essa parte líquida que eu li com vocês e o açúcar no liquidificador. E a farinha vai entrar segundo passo e por último o fermento. 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8. Perdi a conta. Ah, meu Deus! Tava no 30 quando eu perdi, eu vou pensar que deu. Mas corante é a gosto. Se você quiser colocar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, fica à vontade. Todos os ingredientes no liquidificador, ou seja, a parte líquida com a gordura e o açúcar, incluindo os ovos, o iogurte, o óleo, tudo mais, a gente vai bater uns 2 minutinhos só até misturar bem. Muito bem, batido, tá bem vermelho, olha que vermelho bem carmim, assim, bem vermelho mesmo, né? Um vermelho bem aberto. Ele ainda vai perder um pouco dessa claridade por causa do cacau, tá? Então agora colocar todo o líquido da receita na batedeira. Se você já viu outros vídeos meus, sabe que esse é o método mais comum de preparo de bolos aqui comigo. Líquidos batidos, a farinha com o seco, seja uma canela ou cacau, o que for, vai para a batedeira agora. A gente vai dar aquela misturadinha, só para não voar a farinha para todo lado e sujar a sua bancada. Raspa bem as laterais da batedeira para não ficar nenhum grumozinho de farinha. E agora sim, a gente vai bater na batedeira em velocidade alta por 3 minutos, para que ela desenvolva uma boa quantidade de glúten, para que essa massa tenha a elasticidade que ela precisa.
Passados 3 minutinhos, é hora de colocar o fermento. A gente pode fazer isso na mão ou na batedeira. A gente só não pode bater ele em excesso, já falei isso várias vezes com vocês. Mas se você está me vendo pela primeira vez, saiba que o fermento químico, ele age em contato com o líquido e a partir do atrito que gera calor, ele reage formando as bolhas. Se essas bolhas forem formadas aqui, você perde elas, porque elas vão subir à superfície e estourar. Nós queremos que essas bolhas se formem no calor do forno e fiquem presas dentro da massa com a cocção do bolo, com o cozimento. Então é importante a gente não bater em excesso nesse momento. Mas botar o fermento e bater uns 30 segundos não é excesso. Excesso seria bater 3 ou 4 minutos o fermento junto com a farinha. Isso seria excesso, ok? Eu vou bater ele aqui, para facilitar minha vida. Muito bem. Depois que o fermento está adicionado na massa, essa massa tem que ir para o forno imediatamente. Forno. Se você tem um forno comum, já falei sobre isso outras vezes em outros vídeos também, hoje eu não vou estender muito nesse assunto. Forno comum é forno de fogão a gás na sua casa, comum. A minha sugestão é que você ligue o forno na hora que o bolo for entrar. Agora, se você tem um forno elétrico que mantém a temperatura, ou um forno como o meu, que ele é de pedra, de lastro, e tem um termostato medindo a temperatura, eu consigo controlar com precisão, pode deixar pré-aquecido. Eu pré-aqueci o meu forno, ele já está exatamente a 160 graus, ok? Então é essa a temperatura ideal para a gente assar um bolo, entre 165 e 175. O meu está chegando no 175, falta 2 tracinhos. Ele tá quase lá. Eu peguei a nossa forma já untada com desmoldante, eu vou colocar ela na minha balança, só pra gente, de curiosidade, ver qual o peso deste bolo. É uma massa bem líquida, isso quer dizer que ele vai ficar provavelmente bem leve depois de pronto, tá? Isso é um indício. Massas muito duras e pesadas tendem a ser bolos pesados. Sim. 1 kg 150 de massa, olha que bolão! E tá pronto. Agora o nosso Red Velvet vai pro forno. Nessa temperatura ele vai assar 30 minutos. Enquanto ele assa, a gente vai preparar a cobertura e recheio. O recheio e cobertura do Red Velvet é o creme de cream cheese. Sim, é um queijo cremoso. O cream cheese é aquele queijo branco que a gente compra no supermercado, enfim, parece requeijão e a gente pode passar no pão. Sim, ele batido com o açúcar já se faz o recheio do Red Velvet. Mas a mistura dele com manteiga fica melhor ainda. E é essa receita que eu vou preparar hoje com vocês. Para o preparo, nós vamos utilizar 250 gramas de cream cheese. Estava na geladeira, então ele tá pastoso, ó, firminho, geladinho. 200 gramas de manteiga sem sal. A manteiga, é interessante que ela esteja firme e gelada também. Mas a gente vai ter que bater ela com o cream cheese até ela ficar completamente lisa. Então, se a sua manteiga estiver muito dura, muito mesmo, a sua geladeira estava toda torrando de gelada, pode amolecer um pouquinho. Ela tem que continuar gelada ainda e dura. Mas tirar aquele gelo muito duro, eu vou amolecer a minha 30 segundos no micro-ondas, ok? Muito bem, 30 segundos de micro-ondas, ó, gente, ela tá dura ainda, tá? Bem dura, totalmente dura. A ideia não era amolecer, né? Só para deixar isso bem claro. Agora, o açúcar da receita. O açúcar eu uso uma mistura. A minha dica é, eu faço isso pro meu fondant também aqui na bolo de mesa. Eu faço fondant artesanal, só de açúcar impalpável com suco de limão para os bolos cítricos da minha loja. Então, uma dica é, misture o fondant, para fazer o fondant, o açúcar impalpável com o açúcar extra fino da União. O Glacçúcar, sabe? Eu só conheço o da União, eu só conheço esse super fino. Misture os dois. Por quê? Só com o impalpável, o seu fondant fica mais bonito, mas ele não fica tão saboroso. O impalpável tem outros ingredientes na composição, inclusive amido. Ele não é tão doce. Então assim, ele fica branquinho, mas não fica tão saboroso. Com o Glacçúcar, ele é açúcar de verdade super fino. Aí ele é muito saboroso. Só que se a gente puser só Glacçúcar, o seu fondant não fica tão branquinho. O seu creme de cream cheese fica meio áspero, ele não fica tão brilhante. Então é legal misturar os dois. Então aqui eu já uso esse potão aqui, ó, que tá escrito açúcar confeiteiro, ele já tem 1 kg de açúcar impalpável, 1 kg de Glacçúcar. A gente já porciona e deixa ele aqui à disposição pra gente misturado, ok? E é o que eu tenho aqui. Porém, muito importante, talvez não vá todo o açúcar, principalmente se você usar só Glacçúcar ou
só o açúcar impalpável, que você pode fazer isso na sua casa. Se você não tiver nenhum dos dois, você pode usar até açúcar refinado comum. A questão é que ele não vai desmanchar muito bem, vai ficar cheio de pontinhos, assim, vai parecer áspero o seu creme. Isso não é um problema, é uma aparência, vai parecer mais áspero, ok? Então, a gente vai colocar uma parte deste açúcar para começar a bater. Depois que eles estiverem bem lisos e batidos, aí sim, eu vou colocar o restante do açúcar e um pouco de baunilha. O meu extrato eu faço com rum e fava. Então é esse extratozinho aqui que eu vou colocar para dar um gostinho mais saboroso no meu creme, ok? Para bater, nós podemos utilizar a raquete ou o gancho. Como está muito duro a minha manteiga, eu vou usar a raquete para começar. O meu gancho é muito fininho. Eu acho que os arames forçam demais quando eu estou batendo coisas muito duras. Eu vou começar com a raquete. Agora eu vou colocar o restante do açúcar. Antes que eu esqueça de comentar, eu tenho aqui 450 gramas. Talvez não vá tudo, talvez sobre uns 50, 100 gramas de açúcar. Eu vou colocar quase todo agora e vou deixar um pouquinho de açúcar para corrigir o ponto se precisar. Pessoal, eu tirei da batedeira para mostrar para vocês, ó. Ele tá bem batido, mas ele ainda tem alguns gruminhos. A manteiga não bateu, não homogeneizou completamente. Ele vai terminar de bater agora. Olha como ele tá. Tá vendo? Tem os pedacinhos. Vocês conseguem enxergar os pedacinhos de manteiga? Então, agora, a gente vai terminar de bater. E sim, ele ainda tá meio cremoso. Já tá bom. Mas eu vou colocar o restante do açúcar sim. Então, agora eu coloco todo o restante do açúcar. Então, no total, foram 450 gramas de açúcar impalpável. Lembrando que o meu impalpável é uma mistura do impalpável com o açúcar. E agora eu vou pegar o globo e vou ligar novamente a batedeira. Agora sim, independente do tempo que demora, eu vou bater até ele ficar liso. E ele fica. Essa manteiga com o atrito vai aquecer. Não muito, mas o suficiente para ela dar aquela amolecida e se homogeneizar com a receita. Então pode deixar bater até ficar liso. Isso aqui é igual fazer buttercream. Pessoal, olha que lindeza. Tá vendo que o creme tá firme, ele é cremoso, mas ele escorre se eu deitar aqui, mas ele tá formando as marcas do batedor, ó. Lisinho, brilhante, tá vendo? É isso que eu queria. Por isso que eu acho que essa dica da meio a meio do açúcar impalpável com o açúcar é tão importante. Para sabor e apresentação visual. Esse creme tem os dois. Agora, eu preciso que ele gele para daqui a pouco eu finalizar esse vídeo com vocês. Eu quero que ele gele mais rápido, eu vou espalhar ele numa assadeira, só para que eu possa colocar para gelar e ele esfrie mais rápido. Como ele tem cream cheese e manteiga, quando a manteiga esfriar e o cream cheese também gelarem novamente, ele vai ficar mais firminho e vai estar no ponto certo da gente colocar no saco de confeitar. Como você tá vendo, ele já forma as marcas do saco, mas ele é meio molão. Eu quero que ele fique mais firme. Então agora a geladeira para ele. Já coloquei, vocês viram, né? Coloquei já um pouco do extrato de baunilha, uma dose, assim, como se fosse umas 2 colheres de sopa. Aqui é o bico que eu já preparei. Eu preparei aquele bico M, aquele que é bem cortado. Ele é um pitanga com os dentes, com os cortes bem profundos. E quando a gente faz, ele faz parecendo uma rosa. É esse bico que eu vou utilizar para fazer a decoração desse bolo. Geladeira para ele. Agora a gente vai preparar... Nada, agora a gente vai aguardar o bolo terminar de assar. Ele já tá crescendo lá na assadeira e tá ficando lindão, olha lá. Pessoal, olha o tamanho do nosso bolo. Olha o tamanho e a cor disso. Será que ele cresceu bem? Olha isso. Como nós sabemos que ele tá pronto? A gente encosta nele assim, ó, ele vai e volta. Ele tá firme, ó, tá vendo? Quando a gente aperta, ele não fica afundado. Significa que ele tá pronto. O que é necessário a gente fazer agora? Eu vou deixar ele esfriar e a hora que ele esfriar, eu vou pegar uma faquinha comum, ó. Eu vou só mostrar pra vocês. Eu vou pegar uma faca e eu vou tirar, eu não gosto de fazer isso quente, mas eu vou tirar o excesso aqui, ó, de massa, pra ele ficar retinho. Aí com ele mais nivelado, eu vou desenformar num prato e decorar. Vou aproveitar esse formato tão lindo dessa minha forma e eu vou utilizar ele inteiro. Mas você pode sim, depois que ele esfriar, cortar em quantas fatias você quiser e fazer ele recheado.
Vou fazer ele só com cobertura, mas eu vou pôr muita cobertura. Generoso. Vamos deixar ele esfriar então. Pessoal, eu acho que agora tá bom. Ele esfriou totalmente. Acho que tá bem nivelado. Esse negócio de eu forçar pra lá e pra cá, eu tô até rachando ele, ó. Então eu vou parar de mexer. Agora eu vou escolher um prato pra colocar ele e vamos virar. Bem no meio do prato. Olha isso, galera! Lindo, não é? Ele prontinho aqui. Agora a gente vai pegar a cobertura e começar a decoração. Pessoal, bolo pronto. Recheio também, né? E a gente não vai usar como recheio, a gente vai usar só como cobertura. Como eu já comentei com vocês mais no início do vídeo, eu tô usando o bico N. É um bico pitanga bem fundo, que a gente faz um estilo uma rosa. Eu acho ele bem bonito. E aí, gente, tá um calor que vocês não têm ideia. A monstruosidade do calor que está aqui hoje. Mas eu vou decorar esse bolo com isso e com frutinhas vermelhas. Vou pegar elas agora, na hora de usar, para elas não pegarem calor em excesso. Eu tentei pegar tudo que eu achei que era bonito e charmoso. Então aqui a gente tem mirtilo, eu encontrei framboesa fresca e eu encontrei também esse tipo de amora, o blackberry. Eu bati aqui um glacê real para fazer um verdinho comestível e não um verdinho não comestível. Então qual é a ideia aqui? Muito cheio, mas eu acho que eu consigo trabalhar. Eu vou mostrar aqui na bancada para vocês o que eu vou fazer aqui em cima do meu bolo. Vou vir aqui pertinho que eu não consigo fazer nessa distância. A gente vai começar pelo centro e vai fazer um disco. Começando pelo centro e finalizou, certo? É só isso. Facinho. Vou começar pela parte de dentro. Eu quero fazer pelo menos 2 camadas. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu estou mentalizando. Vou fazer uma camada aqui, bem na pontinha. Acho que ficou na pontinha demais. Vou fazer um pouco mais para dentro agora. A minha intenção aqui é que tenha muita cobertura. Gostei dessa ideia de fazer mais uma camada aqui, ó. Fica mais alto, né? Achei que ficou melhor ainda. Então eu vou fazer em todos. Agora vamos fazer isso aqui para fora. Fazer um acabamento aqui embaixo. O calor tá realmente assim absurdo. Tá derretendo tudo. Mas eu fiz um acabamentozinho com concha deitada embaixo. Mas isso aqui não era relevante. É só para esconder um pouco o acabamento, porque meu prato tem uma borda. Aqui eu tenho glacê no bico chuveirinho. E eu vou fazer um verdinho aqui. Vamos ver se ele já entupiu. Acho que já. Mas ainda dá para usar. E agora vamos começar com as frutinhas. E aí, gente, sinceramente, essa parte aqui é gosto, é o que você quiser colocar para enfeitar o seu bolo. Eu gosto de colocar o mirtilo um pouquinho mais jogadinho, assim, não tão arrumadinho. O que eu vou arrumar por cima são as framboesas. Eu deixei elas por último, daí assim, como eu raciocino quando eu estou decorando um bolo? Escolhe primeiro um dos elementos. O que eu tinha menos era o blackberry. Eu achei que ele ia chamar muita atenção. Então, se ele ficasse tudo de um lado, ia ficar feio. A gente tem que distribuir homogeneamente. Então, eu peguei só ele e distribuí ele primeiro. Vocês viram? Da forma que eu achei que ia ficar assim, o melhor distribuído possível. Aí, o que eu colocaria primeiro? A framboesa ou o mirtilo? Para não correr o risco de eu colocar mirtilo em cima da framboesa e esconder ela, como ela vai ter uma cor muito diferente do restante, eu acho que eu tenho que fazer o contrário. Eu vou primeiro colocar a cor mais escura, que é o mirtilo aqui. Vou tirar esse. Vou fazer uma base e aí sim eu vou colocar a framboesa. Vermelhona, linda, maravilhosa, tá fresquíssima, fresquíssima e mesmo assim tem algumas que não estão legais. Eu vou primeiro distribuir, opa, deixa isso aqui de lado. Eu vou primeiro distribuir mais ou menos em todos os lugares do bolo. Agora eu vou começar a encher mais, que ficou mais desse lado.
Prontinho. Acho que tá bem bonito, ó. Ele tá homogêneo. Tá muito quente, minha cobertura tá amolecendo, vocês estão vendo. E agora eu vou fazer uma última finalização e eu vou deixar esse bolo na geladeira enquanto eu limpo a bancada pra gente comer. A finalização final, eu vou fazer uma nevezinha por cima dele. Eu vou pegar o açúcar de confeiteiro, que é aquela mistura que eu tenho de impalpável com o açúcar. E aí, bem de cima, eu vou jogar uma nevezinha. Lá vai. A ideia é que não seja muito, para não cobrir, acho até que já caiu um pouquinho demais, para não esconder todas as nossas frutas. Agora é hora da gente provar. Só que eu vou correr com ele para a geladeira para preparar para provar. Espero que vocês tenham gostado do preparo super simples e rápido do bolo Red Velvet numa massa maravilhosa que você pode fazer no método cremoso com manteiga ou no método dos líquidos batidos no liquidificador, que eu chamo de método líquido, como eu comentei com vocês, não tem nenhum livro, então não tem esse método. O bolo fica lindo, vocês viram como cresceu, a gente teve que até dar uma parada nele, por isso eu fiz um acabamento aqui embaixo. E aí a gente decorou com cream cheese e frutas vermelhas. Vamos partir ele agora, ó. Vou partir junto com vocês, vou até me virar aqui, ó. Bom, claro que eu não vou tentar garfar isto dessa forma. Eu vou deitar ele para o meu bem e para o de vocês, para ninguém infartar. Gente, olha isso. Super fofo. É uma massa consistente, vocês estão vendo? Hum. É muito bom, muito bom. Além de ser a cara do Natal, é ou não é? É delicioso. A cobertura é maravilhosa. Ela é azedinha na medida. Ela é um buttercream azedinho. Quem gosta de buttercream sabe o quanto isso pode ser bom. E bem gelado, melhor ainda. E o bolo é perfeito, ó. Ele é lindo, ele é fofo. Se eu tentar assim, ele não esfarela, mas ele é macio, tá vendo, ó? Parti um pedaço aqui, ó. Super fofo e macio. É perfeito mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado e que se animem a preparar, ou para essa ceia, ou para a ceia do ano que vem, ou enfim, que quem quer fazer para vender tenha aprendido a fazer um Red Velvet facílimo, rápido e rasteiro, que a gente consegue fazer um bolo lindo, perfeito, uma textura excelente, o método mais prático de todos. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos um Feliz Natal, que tenham uma passagem de agora, de festas, tanto de Natal quanto de ano, maravilhosa, com as pessoas que vocês amam. Um beijo a todos e até 2026, que a gente chega com muita novidade. Tchau! Bem-vindo, você, bravo guerreiro, que ficou até o final desse vídeo para pegar uma diquinha a mais, uma coisinha a mais que a gente pode preparar. Eu vou ensinar para vocês a fazer a parte verde da decoração do nosso bolo Red Velvet, da parte como se fosse um galho de pinheiro, né? Foi feito com glacê real. Quem nunca preparou glacê real, eu vou ensinar a fazer ele hoje. Eu vou preparar o glacê real pronto, industrializado. Nós já tivemos vídeos aqui. Em outubro, eu ensinei a fazer biscoito decorado com glacê real, que você pode, inclusive, aproveitar para fazer neste Natal. São biscoitos decorados com glacê. E ensinei a preparar o glacê real que a gente faz em casa, que ele é feito com açúcar impalpável, suco de limão e clara de ovo ou albumina. O que a gente faz em casa é mais frágil, então eu acho que o melhor é o pronto, ok? Não é muito comum usar glacê real no meio de cremes, mas eu acho que esse complemento verde deu um toque todo especial. Eu acho que estava faltando no meio das frutas vermelhas que eu queria utilizar quando eu imaginei, mentalizei como é que eu ia decorar o meu bolo. Eu queria muito ter um toque de uma outra cor. E aí eu podia usar uma folha de hortelã, eu podia usar outras coisas comestíveis. Mas eu acho que essa cara do Natal, que tem a ver com pinheiro, né? Eu sempre lembro daquela árvore que tem muito no Paraná, a araucária. Então esse toque eu queria trazer para o bolo. Então eu vou fazer com este bico aqui, que chama-se bico chuveirinho, essa parte do verdinho.
ele é para fazer grama. O que acontece? Ele tem um monte de pontinhos, um monte de buraquinhos juntos. O que acontece é que quando a gente fizer, ele vai fazer um montinho de grama, um chuveirinho mesmo. Só que eu vou fazer de uma cor que eu acho que combina com o Natal, que é um verde bem escuro, tipo musgo, ok? Para preparar o glacê real industrializado é muito simples. Eu tenho um pote aqui já com 200 gramas do pó. Eu vou fazer ele todo, mas eu não vou usar nem perto disso. A gente vai usar, sei lá, 10 gramas. Só que não dá para bater 10 gramas de pó. É muito pouco. Ele não pega direito na batedeira. Então eu vou colocar ele todo aqui para bater, para que ele pegue corretamente aqui no batedor. Para começar a bater o glacê industrializado, você vai colocar uma quantidade de água. Eu nem lembro quanto fala lá no pacote. Eu faço a olho. Como é? Eu vou colocar água neste pó até ele ficar pastoso. Então, ó, coloco um pouco de água e vou mexer. Ah, nossa, nem virou uma pasta ainda. Então eu vou colocar um pouquinho mais de água e vou mexer. Opa, olha como já pegou. Quase que eu passei do ponto já. Tá vendo que tá uma pasta formando, ele mostra ainda as marcas do batedor? Gente, esse é o ponto máximo. Olha como ficou lá no fundo da assadeira. Olha quanto tá de profundidade. Nada, né? Por isso que tem que ter uma quantidade mínima. Agora, eu vou ligar a batedeira e vou bater até ele dar o ponto. No fim, eu vou colorir. Pessoal, quando a gente trabalha com glacê real, o primeiro ponto que tem, ele tem que estar assim bem firme, formando o pico firme. Esse é o ponto que eu quero pro chuveirinho, eu não vou nem mexer. Quando a gente quer ele mais diluído para cobrir um biscoito, que a gente quer que ele espalhe, chama-se ponto fluido. E essa fluidez é feita agora. Depois de pronto, a gente dilui com água. Mas nós não vamos diluir porque nós não queremos ele fluido. A gente vai trabalhar com corante, eu vou começar com esse verde folha, que eu acho que ele tem esse tom mesmo, e eu acho que vai ser o ideal. Vou deixar bem escuro, que é o que eu quero. Ó, eu coloquei um tantão já, quero que ele fique bem escuro. E olha que bonito, é um verde bem musgo. Bem o que eu queria, galera. Acho que podia ficar mais verde, eu vou colocar mais. Eu gostei muito do tom, eu acho que vai ficar chiquérrimo no nosso bolo. Então eu não vou mexer na tonalidade de verde, porque eu tenho aqui um verde limão, eu tenho um verde mais aberto, que é tipo um bandeira, então eu poderia mudar a tonalidade do verde, mas eu acho que não, vou trabalhar com esse aqui. E tá pronto, agora vamos colocar no saco de confeitar, já vou mostrar pra vocês qual é o resultado disso. Depois do glacê pronto, ele tem que ser utilizado. Enquanto eu aguardo o meu bolo esfriar, eu posso guardar ele em algum lugar desse que ele fique bem fechado. Ele em contato com o ar assim, rapidamente ele começa a secar. Ele começa secando na superfície, isso é péssimo. Inclusive ele entope o bico de confeitar. Então a gente vai trabalhar com ele sempre bem embaladinho. E o bico funciona assim, ó. A gente encosta onde a gente quer, a gente aperta e a gente puxa. E ele vai ficar esses montinhos aqui, repolhudinhos. Gente, se o resultado do chuveirinho, do tipo de bico, não agradar vocês, a gente pode trocar o tipo de bico e fazer um outro tipo de acabamento. Então, a ideia é essa, que a gente faça uma decoração totalmente comestível, feita de glacê real, que você não vai nem perceber o sabor dele no meio da cobertura de cream cheese deliciosa. Então, é isso. Eu espero que essa dica ajude você também a pensar que sempre você pode fazer um complemento na decoração de um bolo, ou de uma torta, ou de uma outra sobremesa. Um beijo para todos! E até o próximo vídeo. Feliz Natal!